Você já reparou como alguns números da Loto Fácil aparecem em quase todos os sorteios, enquanto outros somem por semanas? E se eu te dissesse que isso não é pura sorte ou azar? Existe uma lei matemática poderosa, chamada Lei dos Grandes Números, que mostra como essas oscilações nos resultados acontecem. E o melhor, como você pode usá-la nas suas apostas. Neste vídeo eu vou te mostrar como a análise de frequência de números pode transformar suas escolhas e te aproximar das combinações vencedoras. Está pronto para jogar com estratégia e não com a sorte? Fica até o final, porque essa pode ser a virada que estava esperando para ganhar na Loto Fácil. A lei dos grandes números é um princípio fundamental em que explica como eventos aleatórios, as médias observadas se aproximam da média teórica, quanto mais vezes o experimento é repetido. Um exemplo prático. Na cara e coroa, nós sabemos que a moeda tem dois lados, então, teoricamente, pela lei dos grandes números, cada lado tem 50% de chance, à medida de vezes que essa moeda é arremessada, certo? Então, numa amostragem pequena, ela tem uma proporção, e à medida que essa amostragem aumenta, ela tende a ser igual. E na Loto Fácil, como a gente pode aplicar? Na Loto Fácil nós temos um universo de 25 números, onde 15 são sorteados. Então nós podemos dizer que cada número tem 60% de chance de ser sorteado, certo? Então a gente vai fazer uma amostra aqui que vocês vão ver que no longo prazo esse é o número que os números são sorteados, tá? Então no curto prazo, ainda que há muita variabilidade dos resultados, o que significa que alguns números podem aparecer várias vezes, enquanto outros não saem. Esse desvio, a relação média, cria os números quentes, ou seja, os números que estão saindo mais. E também os números frios, que são os números que estão aparecendo pouco. No médio prazo, eles começam a se estabilizar, em torno de uma média esperada de 60%. Neste ponto, já é possível observar uma distribuição mais equilibrada, embora alguns números ainda possam ter ligeiras oscilações, acima ou abaixo da média. Tá, aqui nesse exemplo, aqui uma amostragem de mais ou menos 90 números, aqui nesse exemplo do curto prazo, de 10, 20, 30 sorteios, ok? E no longo prazo? No longo prazo, com centenas de sorteios, a lei dos grandes números faz com que todos os números se aproximem da média de 60%. Nesse prazo, o efeito de quentes e frios desaparece, pois a frequência de cada um tende a ser estável. Por exemplo, nós temos um cenário de curto e médio prazo na Loto Fácil. Temos os números de 1 a 25, certo? Temos uma média em 10 sorteios, 20 sorteios, 30 sorteios, 60 sorteios e 90 sorteios. Aí vocês observem aqui, ó. Quando está verde, significa que está acima da média. Quando está vermelho, que está abaixo da média. Então, por exemplo, aqui, ó, número 2. A gente vê que ele está bem estável. Então, fazer uma análise em cima do 2, prevendo se ele tem chance de ser sorteado ou não, não seria uma boa. Por quê? Porque ele está muito estável. Nós temos aqui um exemplo do 4, onde das 5 análises, né, de 10, 20, 30, 60 e 90 sorteios, ele está em tendência de alta em 4 delas. Então, pode-se indicar que ele tem grande chance de ser sorteado, porque ele está vindo em alta, está crescente, ok? Só que da mesma forma que a gente vê que ele está crescente, ele tende a estabilizar. Por quê? Porque no longo prazo ele tende a virar 60%. Né? Então, existem pessoas que gostam de ir pela tendência, ou seja, apostar pela tendência. Então, se ela está aqui em alta, ele vai apostar que ele ainda está em alta, e tem outros que é pela baixa. Né? A planilha que eu estou mostrando para vocês, vocês podem fazer essa análise e estudar o que é melhor para a estratégia de vocês. Olha aqui, ó, o 25 está em alta, né? De 90 sorteios até 10 ele está em alta, o que significa que logo ele vai começar a baixar. Por quê? Porque ninguém fica em alta por muito tempo.
ele vai buscar os 60% depois, entendeu? Aqui, ó, já é um cenário de longo prazo, onde eu analisei desde o início da Loto Fácil o número 2. Então aqui, ó, o número 2 em 2003, ele teve uma tendência de sorteio de 57%. Em 2004, 65%. Vai até 2024. E se a gente pegar a média de todo o período, olha lá, selado os 60%. Né? Então aqui a gente vê a lei falando mais alto e se provando real no longo prazo. Aqui a gente explodindo os dados de 2024, onde, por exemplo, aqui, ó, no mês de janeiro estava em alta, depois ele baixou, subiu, baixou. Ele fica fazendo isso sempre oscilando para mais e para menos, e você vendo esse desequilíbrio é onde você vai tentar achar o furo para poder apostar seus números. Então, assim, como jogar? Como eu falei há pouco, tem pessoas que gostam de jogar pela continuação da tendência e acho que gostam de jogar pela quebra. Se a gente, por exemplo, gosta de jogar pela tendência, esses que estão marcados aqui, ó, são fortes candidatos a serem sorteados no próximo concurso, certo? Então você pode fazer essa sua estratégia contando a continuação, porque são números quentes. Dava 70%, 90% nos últimos 10, né? Tá fortíssimo 20 aqui. Temos aqui os casos das que estão em baixa. Então ele está em baixa, ele tende a subir ou, como eu disse, continuar baixando. Então você pode fazer essa análise e ver o que melhor se adapta à sua estratégia. Aqui a gente vai conseguir informar os números. E isso aqui que vocês estão vendo é apenas uma pequena amostra da planilha Optimus, que tem análises bem mais avançadas que eu vou poder mostrar para vocês ao longo desse tempo no nosso canal. Então não deixem de seguir, curtir e compartilhar, né? Marca no sininho também, porque qualquer novidade vocês vão ficar a par. Pessoal, tem muita novidade, uma abordagem bem diferente do que a gente vê normalmente apresentada aqui no YouTube, ok? Obrigado a todos, um grande abraço.